Fala, guerreiro! Sabia que empresários estão indignados com a falta de mão de obra barata no Brasil? Pois é, essa notícia não é bem essa, mas a Associação Assespro fez um manifesto para os presidenciáveis que eu vou contar para você aqui nesse vídeo. Guerreiro, seja muito bem-vindo ao Rich Dev, o canal onde eu ensino você a conseguir crescer na profissão como desenvolvedor de software e quem sabe construir a sua liberdade financeira ainda jovem. Eu estava vendo um vídeo ali do canal ANCAP pelo Peter Turgunieff e ele trouxe uma informação importante. A Assespro, a Federação Assespro, que nada mais é que um conjunto de 2.500 empresários que se reúnem para conseguir ali fazer demandas ou buscar formas de melhoria para a área de TI. E isso, tá tudo bem, eu acho que é muito bom os empresários se reunirem para conseguir crescer mais. Isso faz com que também a área de TI no Brasil cresça mais do que já está crescendo. Acontece que muitas empresas estão começando a sentir e está começando a pesar o encontrar mão de obra qualificada na área de TI como um todo. Só que a gente que está aqui, vendo o mercado, que acompanha bastante o LinkedIn e os meios que divulgam vagas, nós vemos a dificuldade que é um programador começar a sua primeira oportunidade ou no estágio ou como júnior. Algumas empresas, aquelas maiores, elas têm um programa de trainee, têm um programa que realmente prepara os profissionais, e eu acho que essa é a iniciativa que esses empresários deveriam estar buscando, simplesmente criar mais iniciativas para contratar jovens que estão começando sua carreira. Realmente esses profissionais não valem muito porque eles não têm experiência, não tem nada ali comprovado para eles conseguirem entregar mais valor para as empresas. Mas eu discordo que o melhor caminho é você ir lá buscar os previdenciáveis, ou seja, eu não sei nem a quem eu vou pedir, porque eu não sei nem quem vai ganhar essa eleição, e vou pedir para esse povo fazer um manifesto para trabalhar coisas de reforma tributária, isenção fiscal, falar que o problema do que está acontecendo com a mão de obra de TI no Brasil é culpa da imigração virtual, que são os profissionais que estão começando a ser reconhecidos, porque como o dólar foi lá para as alturas, se você consegue uma vaga para ganhar em dólar canadense, dólar americano, dólar australiano, ou em euro, ou em libra, você vai estar ganhando muito mais dinheiro se você estiver morando remotamente, trabalhando remotamente, mas morando no Brasil, por exemplo, você vai ter um salário muito acima da média do que um profissional brasileiro poderia ganhar, mas ao mesmo tempo esse valor não é tão caro para as empresas lá de fora. Acontece que com a inflação essa mão de obra começou a ficar mais barata no Brasil, e só que esse processo de falta de mão de obra e imigração foi muito acelerada pela pandemia, que fez com que os trabalhos remotos foram repensados. Muitas empresas que não aceitavam esse modelo começaram a testar e descobriram que tem profissionais bons, que ganhavam muito pouco morando em cidades pequenas do interior, ou empresas lá dos Estados Unidos que descobriram que se eu contratar um brasileiro que está na mesma time zone, que consegue trabalhar no horário comercial deles de maneira remota, talvez eles aceitem um salário mais baixo, ou não, mesmo cobrando o valor lá, pega um cara aqui que é pleno, coloca uma vaga como júnior lá, e o cara brasileiro fica feliz, ganhando lá, sei lá, $1.000, $2.000, $3.000. Eu tenho mentorados meus, alunos meus que estão ganhando até mais de $10.000, e isso já é uma realidade. E a pessoa pode trabalhar de onde quiser. Então existem empresas que se especializaram em trabalho híbrido ou trabalho remoto, Isso faz com que uma pessoa lá no interior do Ceará, lá no interior da Bahia, lá na Amazonas consiga um trabalho, em São Paulo consiga um trabalho, no Rio de Janeiro consiga um trabalho, nas grandes capitais que costumam pagar melhor, Então essa mão de obra barata que existia, porque não existia muita concorrência nesses pequenos centros ou nessas cidades menores ou essas regiões onde não tinham o costume de pagar mais alto, estão tendo problemas graves para conseguir contratar, manter, reter os seus profissionais plenos e sêniors, porque realmente as empresas estão buscando pessoas qualificadas, enquanto as mais qualificadas estão fazendo a tal da imigração virtual e ganhando muito mais do que costumava ganhar. Isso está criando uma certa distorção, e como toda distorção de mercado,
costuma buscar um equilíbrio. O que está acontecendo? Muitos profissionais estão saindo, né, de outras profissões e buscando aqui migrar para fazer uma migração de carreira para a área de desenvolvimento de software, para a área de TI, e realmente há uma demanda incrível. Mas eu comecei esse vídeo falando que, na verdade, os empresários estão indignados pela falta de mão de obra barata, porque eu venho de um tempo, eu morava em Londrina, que é uma cidade do interior próximo de São Paulo, onde uma empresa teve a capacidade de sair de São Paulo, montou um escritório em Londrina e contratou mais de 400 estagiários pagando R$300. É claro que hoje R$300 seria muito pouco. Na época era pouco, tá? Era muito pouco, mas ainda assim, né, realmente eles conseguiram contratar 300 estagiários em Londrina, ou 400 estagiários em Londrina pagando apenas R$300. Tanto era a formação de profissionais perto da oferta de vagas que tinha lá naquela cidade. Então eles aproveitavam, buscavam centros menores para criar o que eles chamavam de low cost centers. Então tinha um escritório em São Paulo e tinha um escritório em Londrina. Só que o Ministério Público, o Ministério do Trabalho foi lá e falou assim, cara, você não pode fazer isso. Eles demitiram todos os estagiários e contrataram todo mundo por PJ pagando R$450. E olha que loucura isso. Hoje, não, os recrutadores estão reclamando que eles não recebem na sua caixa, nas suas ofertas, pessoas com currículos que estejam aderentes à vaga. Às vezes a gente olha ali no LinkedIn e tem lá 3.000 candidaturas, mas essas 3.000 candidaturas, quantas pessoas realmente olharam para a vaga, fizeram ali um fit, organizaram o currículo delas, viram, cara, essa vaga é para mim, e se candidataram? Muito poucas, às vezes esses números podem enganar. Então, os recrutadores estão fazendo uma caça àqueles profissionais, primeiro, que sabem se posicionar, que sabem configurar o seu LinkedIn, que sabem realmente vender o seu peixe, que estão estudando, aprendendo ou até se tornando fluentes em inglês. Essas pessoas também estão sendo buscadas ao redor do mundo, que está com um excesso de oferta de trabalho com falta de mão de obra. Isso está intensificando no Brasil. A área de TI no Brasil já representa quase 7% do PIB, ou seja, essa área tem crescido muito. Só no ano passado foram abertas mais de 200.000 vagas, dentre essas umas 50.000 vagas não foram preenchidas. Então está realmente muito difícil para as empresas contratarem, está cada vez mais difícil para as empresas reterem e está acontecendo também o fato de que eu estou vendo muito profissional trabalhando numa empresa que tinha um histórico de não pagar tão bem, porque ela foi para um pequeno centro, né? Foi lá para Londrina, foi para Blumenau, foi para um local que tem uma quantidade grande de faculdades de formação ali, pessoas eram gerados muito profissionais naquela região, só que ali não existiam realmente umas empresas que estivessem absorvendo essa demanda. Então, empresas da França, empresas dos Estados Unidos, empresas da Índia, né, vieram para o Brasil para aproveitar essa mão de obra barata. E com o dólar, eu já vi amigos meus relatando que o Brasil está mais barato que os escritórios da Índia. E olha isso. Então, nós estamos ficando realmente um centro interessante pela mão de obra barata. Só que o que vai acontecer? Falta profissional, o preço, o salário sobe. Então está havendo muita disputa salarial, está havendo muita concorrência. Recentemente eu vi um aluno meu aqui que falou, cara, recebi 2 propostas e acabei de receber uma contraproposta para ficar aqui na empresa que eu estou. Então as empresas estão ficando cada vez mais atentas que elas precisam reter os profissionais delas e para isso elas precisam pagar bem. Só que também tem profissionais reclamando que eles estão sendo requisitados para trabalhar várias horas extras para criar ali um banco de horas, porque falta profissional, eles não estão conseguindo mais repor esses profissionais nessas posições, e ele mesmo estava super estressado, com crise de insônia, então sinais claros de burnout, né? Eu falei para ele, cara, cuida da sua saúde, se você der um piripaque, o que você vai fazer? Então a gente vê esse movimento aí dos empresários buscando uma forma de criar mais profissionais. Eu acho que isso é bom, a formação é necessária. Acontece que muitas universidades, muitas faculdades tem bastante profissional, tem bastante pessoas que entram na faculdade, mas tem poucas pessoas que saem da faculdade. Por quê? Desenvolvimento de software não é uma coisa simples, você precisa persistir. Eu falo que é como você praticar um esporte, você precisa ficar fazendo aquele esporte uma quantidade de horas o suficiente para ficar bom naquilo.
E quanto mais você praticar, mais fácil aquilo vai se tornar para você. Só que se você nas primeiras dificuldades você começa a desistir e para, tem muita faculdade que começa com 40 pessoas, termina com 20. Na minha, eu não me formei numa faculdade top, sou formado lá em Londrina, no Nopar. Hoje a Nopar é conhecida por ter muito curso de educação à distância. Na época ela estava começando com isso, ainda me formei em 2004. E aí o ACESPRO relata que falta um incentivo para formar mais profissionais, e eu acho que eles estão certos nesse sentido, mas falta também uma educação básica. Tá? A gente tem uma falha na educação básica e essa falha pode sim e deve sim ser atacada pelo governo. Por quê? Porque ano após ano nós estamos vendo as notas dos nossos alunos no PISA cair vertiginosamente. O que é o PISA? É uma prova que avalia como é que é a condição geral do ensino de um país e compara isso com outros países. E ano após ano, a nota do brasileiro no PISA está caindo. Então eu vejo muitos profissionais reclamando porque chegam pessoas lá que não entendem o básico de matemática, que não entendem o básico de lógica, coisas que deveriam ser ensinadas no ensino básico. E elas estão chegando lá com isso muito deficitário. E depois para aprender isso demora mais. Quando você é mais novo, se você tivesse ali realmente aprendendo uma base na matemática, uma base na lógica, uma coisa que a formação lhe proporcionasse mais jovem, era muito mais fácil aprender. Mas como isso foi ali, passado um pano ali, o brasileiro cada vez ficando um pouco menos qualificado, por assim dizer, não vou usar nenhuma palavra chula aqui, mas realmente a nota do brasileiro está ficando cada vez mais baixa. Então esse profissional chega na faculdade já despreparado e ele, às vezes, ele é incentivado a se formar sem nem ter a qualificação. Eu que estudei numa faculdade particular, eu vi a migração. Teve um momento que era muito exigente, do nada, assim, a faculdade começou a aceitar ali um aluno um pouco mais, as mães começavam a ir lá reclamar que os alunos não iam bem, então os professores passavam um pano. Então a faculdade, no intuito de manter o aluno pagando ali, baixou bastante a qualidade do que estava se formando. Acho que até isso ajudou a mais se formar, porque mesmo assim muitas pessoas desistiram ali da faculdade, desistem da faculdade, isso é uma realidade. Então se você quer, a ACESPRO, você quer ajudar os políticos a criar uma política que melhora a educação, eu estou totalmente de acordo, mas eu sempre coloco ali um pezinho atrás quando eles estão buscando políticos para conseguir algumas vantagens. Colocaram nessa proposta a reforma tributária, remover ali umas CIDs, algumas coisas que a gente vê a Brascom e a ACESPRO se envolvendo ali com o governo para conseguir fazer. E sempre que eles colocam a mão, não duvido que eles possam colocar ali talvez uma restrição, um imposto a mais para quem é uma empresa PJ que presta serviço de informática para fora do Brasil. Então, sempre que essas entidades vão buscar a ajuda do governo, eu tenho um pouco de receio que não vai ser realmente a ajuda que a gente precisa. O que a gente poderia fazer? O que o governo poderia fazer? Corta o imposto de quem contratar, por exemplo, um programador júnior, uma pessoa júnior, pessoa que está começando, que tem um programa de formação, e nesse programa de formação ela vai poder, se ela contratar, por exemplo, se ela tem 2 pessoas lá contratadas, se ela contratar um terceiro que é júnior, ela não paga o imposto desse terceiro. Poderia ser um super incentivo às empresas a contratar aquela pessoa que está realmente no começo da carreira, que precisa realmente dessa oportunidade, sendo que as empresas sendo drenadas dos profissionais mais qualificados, ficando sem esses profissionais, estão buscando profissionais qualificados e não estão encontrando. E ao não encontrar, o que acontece? Para conseguir contratar, eles têm que pagar muito mais. E tem várias empresas em várias cidades do Brasil que realmente não vão ter condições de pagar os salários merecidos dos developers que agora estão cada vez mais sendo caçados pelos tech recruiters. Então, você que vê esse movimento aí, fique muito atento, Se você tem um político ali que você gosta, cobre dele que realmente o incentivo seja para melhorar a educação, melhorar a formação, para que você possa trabalhar para conseguir contratar mais profissionais visando cortes de impostos. Muita gente está contratando já com PJ, então
já consegue ali dar uma aliviada na pressão, mas se conseguisse também um incentivo para aquelas empresas que contratam CLT, contratarem um profissional, se você contratar um profissional que não tem experiência na carteira, né, você vai ter 1 ano lá de isenção de impostos para esse profissional. Por exemplo, medidas como essa poderiam ajudar realmente a fomentar, mas sim, depois eu vou fazer um vídeo sobre o apagão que pode acontecer aqui no Brasil de profissionais, é um problema sério, mas para você que é developer, para você que aqui é aluno das minhas mentorias, eu quero mais que você ganhe em dólar, eu quero mais que você ganhe muito dinheiro, e por isso eu estou aqui para ajudar você. E se você é uma dessas pessoas que fala assim, putz, tem gente ganhando muito bem e eu não, né? Quiser saber mais, comenta aqui embaixo aqui qual que é a dificuldade que você está passando. Às vezes você é um profissional que está numa empresa que está tendo muita rotatividade de funcionários, você está tendo que trabalhar 10, 20 horas aí para entregar alguns projetos, está sentindo síndrome do burnout, comenta aqui embaixo nesse vídeo para a gente ver algum tema aí que você queira que eu traga aqui nos próximos vídeos. Guerreiro, você está sendo caçado para ser o próximo Rich Dev, aquele que vai ganhar muito bem, e eu quero ajudar você nessa jornada. Se você acredita que você está preparado para essa jornada, tem um link aqui embaixo para você participar da mentoria Developer 2x, onde eu ensino o profissional a dobrar de salário, conseguir se posicionar. Tem muito profissional que não sabe ali configurar o LinkedIn, não sabe fazer um currículo, não sabe se vender, né, e acha que ele precisa só aprender ali, dominar uma tecnologia, sendo que muitas vezes ele já está bom o suficiente para várias vagas, mas ele não está nem sendo encontrado pelos recrutadores. Se esse é o seu caso, clica aqui embaixo, se inscreve na mentoria Developer 2x. Um abraço, guerreiro, te vejo no próximo vídeo.